Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vindo! Lembre-se, nosso conteúdo é gênero textual notícia, mas antes de ver os objetivos, o conteúdo mesmo, temos alguns recados, aqueles de sempre, veja só. Se você utiliza o Google Classroom para estudar, acesse a atividade obrigatória, a número 1, e responda, porque através dela você exercita o conteúdo das aulas e também registra a sua presença. Também acesse o mural, se o professor está postando no mural, veja as interações dele, responda, comente o conteúdo da aula e deixe suas dúvidas. Veja os demais materiais que ele está postando, as atividades, avaliações e trabalho. É bastante importante, nós estamos em aula. Então, faça isso conscientemente. Já você que utiliza a televisão, mantenha o contato com seu colégio para retirar os kits de exercícios, de atividades para responder. Assim você também irá exercitar o conteúdo das aulas e poderá ser avaliado pelo seu professor. Então, mantenha esse contato. Agora vamos aos nossos objetivos. Eles são: ler e compreender fragmentos de uma notícia, identificar o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências, localizar informações explícitas. Isso mesmo, trabalhamos já um gênero jornalístico charge, agora nós iremos trabalhar uma notícia, certo? Uma notícia que sempre traz algo atual para aquele momento em que ela foi publicada. Mas antes, vamos aqui a uma definição. Na aula passada nós já vimos algo sobre isso. As fake news. Você já ouviu muita gente falar sobre isso na TV, na internet, sempre tem alguém falando sobre esse termo, mas o que significa? Qual é o conceito? O que é uma fake news? Então veja só. Notícias falsas são uma forma de imprensa marrom que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio ou ainda online, como nas mídias sociais. Isso mesmo, a tradução do termo em inglês fake news são notícias falsas, são boatos, correntes, tudo que vem para desinformar, para trazer algo que não é verdadeiro, de uma forma deliberada, de uma forma sem nenhum filtro. Um fato histórico bastante interessante é que, como vimos na aula passada, antigamente a informação, o acesso, a publicação de informação não era tão simples. Então, os jornais eram quem detinham aí, tinham o poder de transmitir as informações. Hoje em dia não, você sabe de algo que aconteceu na sua rua, no seu bairro, você vai em uma rede social ou no seu grupo de mensagens e manda lá, ó, aconteceu isso aqui na rua, aconteceu isso aqui no bairro, tira uma foto, espalha para todo mundo. Antigamente não era fácil dessa forma. Então, os fatos a serem noticiados passavam por um filtro. Então, o editor do jornal olhava, analisava o acontecimento e deixava publicar, isso aqui tem que transmitir dessa forma. Assim a informação vai realmente informar, né? A pessoa vai ter conhecimento do que aconteceu. Hoje em dia não. Todo mundo tem um pouco de jornalista, né? Acaba publicando os acontecimentos que estão aí no seu cotidiano, no seu dia a dia. E muitas vezes não tem um certo filtro. É o que acontece aí. Muita gente se aproveita da situação e transmite informações que não são verdadeiras. Você já deve ter acesso a várias boatos, algumas são fora do comum. E algumas causam raiva, algumas causam felicidade, porque você comprova, concorda com aquela ideia. É uma característica para você ficar atento com uma notícia que recebe. Se ela causa ou algo muito ruim ou algo muito bom em você, verifique se ela não é falsa, se ela realmente é verdadeira. Por exemplo, essa imagem aqui. Essa imagem circulou alguns tempos atrás nas redes sociais. Nós temos aí 2 policiais montados em animais, né? Com certeza você já percebeu que um é um cavalo e o outro é um cachorro. Policial montado em um cachorro gigante, era o que acompanhava essa foto. A legenda da foto era essa. E se você recebesse, o que você pensaria? Que essa foto é uma verdade ou é uma mentira? Você ia passar para frente, para os seus amigos, seus parentes ver,
como verdade, ou você ia conferir e até poderia compartilhar, mas ia contar se é verdadeiro ou se é algo que não é verdadeiro, que é uma mentira. O que você faria, né? Certo, essa imagem, ela tem um pouco dos dois, engraçado, né? Tanto que nós não temos aqui nem como verdade, nem como mentira. É uma farsa essa imagem. É uma imagem que traz algo muito curioso, chama a atenção realmente, né? A questão do cachorro ali, a cabeça do cachorro, ou o corpo mesmo, o cachorro em si, né? E o policial montado nele. Mas como nós temos aqui, essa é uma montagem, é uma foto que participou de um concurso. Veja só, essa montagem foi a vencedora de um concurso promovido pelo site americano Earth 1000, certo? Então é um site que ele propõe um concurso para pessoas que trabalham com design, com Photoshop, com imagens, tratando, editando as imagens. Então essa imagem, ao mesmo tempo que ela é verdadeira porque alguém manipulou ela, então ela participou de um concurso, mas o conteúdo dela não é verdadeiro. Não existe aquele cachorro daquele tamanho ali. É um cachorro, pode ser um cachorro do editor que fez a imagem, pode ser, ou ele buscou um cachorro na internet, comprou essa imagem em um site de imagens, enfim, ouviu um cachorro na rua e achou legal e fotografou, pode ser alguma dessas possibilidades ou outra ainda. Mas ele ampliou, ele manipulou a fotografia original e ganhou o concurso. Então, a fotografia existe? Existe, ela ganhou um concurso, mas o animal, o conteúdo dela não é real. De certa forma, quem recebe isso é uma notícia falsa, da forma que é transmitido, se estivesse afirmando que aquele animal existe daquele tamanho. Você já recebeu uma fake news, uma notícia falsa? Você sabe identificá-la? É possível aprender com ela? Então, com certeza, né? Se você tem acesso a celular, computador, televisão, você já deve ter recebido ou visto uma notícia que era um pouco esquisita, que ela era falsa, que ela tinha algumas informações ali que não eram verdadeiras. Você conseguiu identificar ela por alguns motivos. Na aula anterior nós vimos a questão do suporte, onde ela foi veiculada, se é um site ou um jornal que tem credibilidade, ou ainda o jornalista assinou aquela notícia, você sabe quem fez aquela notícia, ou você pesquisou em outros sites, tem várias formas de verificar se a notícia é real ou não. Mas a última pergunta ali, é possível aprender alguma coisa utilizando uma fake news? Ou com as fake news, com as notícias falsas, nós podemos aprender alguma coisa? Eu digo que sim. E um professor aqui do Brasil também diz sim para essa pergunta. É possível aprender utilizando as notícias falsas. Veja só essa notícia. Professor usa fake news para ensinar ciência na escola. Isso mesmo, nós temos aqui uma iniciativa de um professor que utiliza uma notícia falsa com seus alunos, várias notícias falsas, para ensinar métodos científicos, ciência, conteúdo com fake news. Mas, para começo ainda, nós temos um exercício. Veja só, o título traz um breve resumo da informação principal do texto. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Professor usa fake news para ensinar ciência na escola. O título traz um resumo da informação da notícia? Sim ou não? Responda.
Respondeu? O título realmente resume a notícia ou não? Se você diz que sim, você está certo. Esse é um ótimo pensamento. O título de uma notícia, que é a manchete da notícia, sim, sempre resume o conteúdo da notícia. É o que nós temos aqui, essa definição. Manchete, ou título principal, geralmente é escrita de forma bastante clara, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. O professor usa fake news para ensinar ciência na escola. Veja só, não é muito longa o título, a manchete, né? É algo curto, é algo chamativo e que realmente resume todo o fato. No restante, nos parágrafos seguintes que virão, né, vão explicar como isso acontece, quem que é o envolvido, vai ter o detalhamento das informações do título. Mas sim, o título resumiu o fato da notícia. Exercício de número 1. Qual é o suporte em que esse texto foi publicado? Apresente algum elemento textual que comprove sua resposta. Então, aproveite e dê uma boa olhada no print, na imagem que nós temos dessa manchete. E diga, qual é o suporte? Da onde foi retirada essa notícia? E comprove essa informação que você está respondendo.
responder, eu consigo identificar o suporte da notícia e comprovar essa sua resposta, tem elementos aqui textuais que mostram, né? Eu vou adiantar já essa resposta. Então, o suporte da notícia é o site do jornal online BBC News Brasil, né? E como nós fazemos essa comprovação? Pela imagem, nós temos aqui as seções desse jornal online, as seções do site. Então, essa é a comprovação. Nós temos o nome do jornal e as suas seções. Confira a possibilidade. O suporte é o jornal online BBC News. Fica comprovado pela presença do cabeçalho com as seções do site. Isso mesmo, foi o que a gente acabou de verificar ali, antes de ver a correção formal, né? Agora nós temos a notícia em si. Vimos a manchete, agora vamos à notícia, aos parágrafos iniciais dessa notícia. Acompanhe comigo e lembrando que você pode treinar a sua leitura, solte sua voz. Alvo de debate ao redor do mundo por seu possível impacto na democracia, as fake news, notícias inventadas, geralmente com o objetivo de viralizar na internet e influenciar consumidores e eleitores, têm sido usadas em uma escola particular do interior paulista para ensinar pensamento crítico e pesquisa científica. A iniciativa é do professor de ciências Estevão Zilioli, de Ourinhos, a 360 quilômetros de São Paulo, que desenvolveu um curso semanal voluntário no contraturno para alunos do ensino médio. Os próprios estudantes buscam as notícias de cunho duvidoso para análise em sala de aula. A ideia é que eles próprios se perguntem: essa notícia tem fontes e dados confiáveis? Merece ser acreditada e compartilhada? Eles trazem as notícias das quais ficam desconfiados. Começamos com notícias de ciências e saúde, mas os alunos se interessam também por notícias de entretenimento e política, por estarmos em um ano eleitoral. Conta Zilioli à BBC Brasil. O método de checagem é o mesmo para todas. Buscar informações de fontes confiáveis. Estou falando de método científico, de busca de informações seguras que possam ser demonstradas, até para eles entenderem que não é simples provar as coisas. A aula se centra em discutir as notícias e em encontrar formas de checar as informações online, buscando as fontes originais dos fatos ou pesquisando em artigos acadêmicos, periódicos científicos, IBGE e sites de tribunais eleitorais, por exemplo. Aproveitando que encerramos aqui a leitura do fragmento da nossa notícia, né, os parágrafos iniciais da nossa notícia, nós temos a sigla, se você não sabe, IBGE, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde há vários dados estatísticos, pesquisas, como o censo de cidades, do estado, do Brasil, informações socioeconômicas das pessoas. E nós temos um quiz para responder. O propósito de quem redigiu essa notícia é, letra A, abordar criticamente as fake news. Letra B, informar sobre uma iniciativa escolar. Letra C, orientar sobre compartilhamento de notícias. Letra D, informar sobre ciências e saúde. Qual é o propósito, o objetivo do jornalista com essa notícia?
Anotou a resposta? Qual é o objetivo desse jornalista com essa notícia? O que ele tem por finalidade? Qual alternativa você anotou, respondeu aí? Se você respondeu a letra B, o objetivo dele é informar sobre uma iniciativa escolar, é a resposta correta. Esse é o objetivo do jornalista, é trazer uma informação sobre uma iniciativa escolar, a iniciativa do professor que utiliza as fake news para um curso com seus alunos. Nós temos aqui a letra A, ele não faz uma crítica ao jornalista, ele mostra a iniciativa, né? Ele não traz orientações, nem informações sobre ciência e saúde. Essas palavras, fake news, ciências e saúde, tem a ver com o que o professor aborda nas suas aulas com esse conteúdo, né? A notícia é o que o professor está trabalhando com seus alunos, esse trabalho, esse curso escolar. Pergunta número 2, exercício número 2. Onde e quando o professor Estevão Zilioli usou fake news para ensinar ciências? Então, onde ele utilizou e quando?
Respondeu? Se você prestou bem atenção nas perguntas iniciais, na leitura, no cabeçalho da notícia ali que utilizamos na pergunta inicial, ficou fácil para você responder, né? Então, onde? O curso acontece em uma escola da cidade de Ourinhos, São Paulo, durante o ano de 2018. Isso mesmo. O jornalista não chega a citar o ano no decorrer da notícia, mas no cabeçalho nós temos essa data. Então, a notícia é algo atual? É algo atual. Então, a iniciativa do professor aconteceu nesse ano, no decorrer do ano de 2018, na cidade de Ourinhos, em uma escola, né? Agora, exercício de número 3. Nós vimos onde e quando, e agora como e por que o professor Estevão Zilioli usou fake news para ensinar ciências na escola. Por qual motivo e de que forma ele utilizou as notícias falsas?
Respondeu? Conseguiu recordar, relembrar aí nas suas anotações qual foi o motivo, por que, né, ele utiliza as notícias falsas e de que forma ele faz uso dessas notícias? Responda comigo. Então, veja a nossa possibilidade, confira comigo, né? O professor de ciências Estevão Zelioli criou um curso no contraturno direcionado para alunos do ensino médio que buscam as notícias de caráter suspeito para analisá-las. Os objetivos do curso se dão devido ao debate mundial sobre as fake news e suas consequências. Isso mesmo, são as informações que nós já vimos, né? Então, o professor utiliza. Por que ele utiliza as notícias inventadas, as notícias falsas? Porque é algo que está sendo muito debatido, não só no Brasil, não só na cidade de Ourinhos. No mundo inteiro se fala de fake news, de notícias falsas. E como o professor está fazendo isso? Ele criou um curso no contraturno da sua escola para os alunos do ensino médio poderem analisar as notícias, se são verdadeiras ou falsas. Agora nós temos a pergunta de número 4. Essa iniciativa de utilizar notícias falsas na educação que foi noticiada é relevante? Sim ou não? Por quê? Então pense, essa iniciativa do professor de fazer um trabalho no contraturno utilizando notícias falsas é relevante, é importante para a comunidade e para as pessoas? Sim ou não? E por quê?
Respondeu? Espero que você tenha achado relevante e importante essa iniciativa. Eu, se fosse aluno, gostaria de participar desse curso. Deve ser bem interessante trabalhar com notícias, verificar, investigar, analisar se tal fato realmente aconteceu ou se não aconteceu, se aquele site é confiável ou aquele não é. É uma iniciativa muito interessante. Veja a possibilidade. Sim, pois essa iniciativa possibilita o ensino do pensamento crítico e a pesquisa científica aos estudantes. Isso mesmo, parece tão simples, mas se nós analisarmos, é uma ótima iniciativa, porque há um trabalho interdisciplinar, inclusive. Você acaba aprendendo coisas de ciências, de saúde, de tecnologia, de todas as áreas que estão sendo noticiadas, você acaba aprendendo, porque você vai comprovar aquelas informações, você vai pesquisar se aquilo que foi dito realmente é verdade ou não. Você vai pesquisar, isso aqui realmente acontece porque tal teórico já falou isso. Isso aqui realmente acontece porque pesquisadores realmente estão fazendo esse trabalho. É algo muito interessante que envolve várias áreas do conhecimento e desperta a reflexão, o pensamento crítico, a pessoa sabe opinar sobre várias coisas, né? Fique sabendo, todas essas perguntas que nós respondemos até o momento, quando, onde, como, quem são os envolvidos, fazem parte dos parágrafos iniciais, normalmente do primeiro parágrafo da notícia, que é chamado de lead. O que é o lead? Como eu disse, é o que nós acabamos de fazer nos exercícios. Veja comigo o conceito propriamente dito. É a primeira parte de uma notícia. Geralmente, o primeiro parágrafo com 2 linhas, posto em destaque, que fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo. Trata-se de um elemento fundamental para a funcionalidade do texto jornalístico, pois seu objetivo é atrair e conduzir o leitor aos demais parágrafos. Então, o lead, sendo um parágrafo introdutório, ele traz as principais informações e desperta a atenção do leitor para querer saber mais. Então, ele vai avançar na notícia. Ele lê o início e fica curioso para saber como esses fatos aí são detalhados nos parágrafos seguintes. O lead tem aí 6 perguntas básicas. Veja só comigo quais são. O que acontece, a ação, o fato, quem, o agente, são os envolvidos, quando, o tempo em que isso aconteceu, onde, o lugar que esse fato ocorre, como, de que forma, o modo que está acontecendo isso. E por que esse fato acontece, o motivo, o que está motivando esse acontecimento. O porquê se deu o acontecimento central da história, do fato, né? Nós temos aqui, só para recapitular, essas perguntas do lead com as respostas que já utilizamos na aula. O que acontece? Usar fake news para ensinar ciência. Quem? Professor e estudantes. Quando? Ano letivo de 2018. Onde? Em uma escola em Ourinhos, São Paulo. Ourinhos, nome de cidade, hein? Letra maiúscula. Desculpa aí, letra maiúscula em Ourinhos. Como isso acontece? A criação de um curso para alunos do ensino médio que buscam as notícias de caráter suspeito para analisá-las. E por que isso acontece? Devido ao debate mundial sobre as fake news e suas consequências. Reparou? 6 perguntas compõem o lead, as informações principais que despertam a atenção do leitor. Estamos ao fim da nossa aula, acompanhe o nosso resumo. Realizamos a leitura e compreensão de um fragmento de notícia sobre um curso desenvolvido em numa escola, que utiliza fake news para ensinar ciência aos estudantes. Reconhecemos a manchete e o lead, isso mesmo, o título e o parágrafo inicial ou os parágrafos iniciais. Temos as referências no nosso material, se você quiser se aprofundar no conteúdo. Chegamos ao fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!